O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou uma investigação sobre as suspeitas de genocídio indígena contra os Yanomamis por parte do governo de Jair Bolsonaro. A determinação de Barroso foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Militar, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Superintendência da Polícia Federal em Roraima. O ministro do STF determinou a investigação de suposta prática de genocídio, mas também de crimes como quebra de segredo de justiça, desobediência e crimes contra a saúde, segurança e vida, não só dos indígenas Yanomami, como de outros povos indígenas. Barroso citou diversas medidas que podem ter atrapalhado operações contra os garimpeiros nas áreas indígenas, como a divulgação da data e o local de uma operação sigilosa, feita pelo ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, e pela coordenação de operações de fiscalização do IBAMA. Barroso também determinou a expulsão de todos os garimpeiros de 6 terras indígenas, além da Yanomami, após a articulação dos povos indígenas do Brasil questionar a falta de proteção. A expulsão dos garimpeiros deve começar pelas áreas mais afetadas. O ministro questionou a estratégia que foi adotada de sufocar o fornecimento de materiais para o garimpo, que não surtiu efeito ou talvez não tenha sido nem mesmo implementada, segundo Barroso. Pela determinação do ministro, a Procuradoria-Geral da República precisa ser informada de todo o processo para apurar o possível crime de desobediência das autoridades. A União tem 30 dias para apresentar um diagnóstico de como estão os povos indígenas afetados e elaborar um cronograma para executar as ações que não foram feitas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Diário Oficial da União de hoje um decreto que prevê medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública e também de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. Sobre este assunto eu quero conversar agora com a Sulamita França, porque Sula é um assunto que, claro, repercute internacionalmente, principalmente pela situação em que esses indígenas foram encontrados. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Elias. E dentre essa situação, de uma ação que o governo vem fazendo, Elias, é a criação de uma zona de identificação de defesa aérea das terras aí indígenas Yanomami. E olha, Elias, essa criação então dessa zona específica vai valer enquanto essa situação de emergência em saúde pública for aí de importância nacional. Nos casos, então, que forem constatados atividades ilícitas, a Polícia Federal, o IBAMA e os demais órgãos da administração pública federal vão poder atuar como uma polícia administrativa. Então, uma das competências desses órgãos vai ser aí de neutralizar essas aeronaves e equipamentos relacionados com a mineração ilegal no território Yanomami. O presidente Lula disse ainda, Elias, durante um evento no Palácio do Planalto, que eles resolveram tomar essa decisão de parar com essa brincadeira, sendo que não vai ter mais garimpo ilegal, não vai ter mais sobrevoo e também nem abastecimentos aí de combustíveis. O acesso, então, a esse território Yanomami só vai acontecer se for previsto em um ato conjunto editado pelos ministros da Saúde e dos povos indígenas. E aí, Elias, neste caso, para o controle maior do Ministério da Defesa, eles vão então precisar fornecer dados de inteligência e transporte aéreo, logístico aí de toda a equipe que vai passar por esse período pelas terras Yanomamis. Então, sendo Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos federais que vêm atuando na região, é preciso ter esse controle aí maior para garantir que, de fato, nenhuma pessoa, nenhuma empresa vai entrar de forma ilegal nas terras para fazer aí um garimpo ilegal. Então, esse controle, ele vem sendo uma forma de poder ter essa garantia, né? E a gente também tendo essa zona agora de identificação desse espaço aéreo, vai ser uma zona muito boa de monitoramento, porque a gente sabe que, com certeza, né, Elias, através aí
de equipamentos como aviões, a gente consegue ter uma amplitude maior dessas terras, de quem está entrando, e aí todo esse controle ele vai ser feito a partir de agora, enquanto de fato for um assunto relacionamente nacional e de muita importância, claro, também aqui para o nosso país. Elias. Pois é, Sula, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.